passada. Nesta aula aqui, na aula 2, você precisa saber uma das divisões, que é a adeno-hipófise. Lembra que a hipófise vai ser dividida em dois, não é isso? Eu vou ter o lado anterior e eu vou ter o lado posterior. Anterior, eu vou chamar ele de adeno-hipófise. O lado posterior, na próxima aula, a gente vai ver então a neurohipófise, beleza? Por que é importantíssimo saber primeiro quem é essa adeno-hipófise? Para você não se confundir nas questões. Principalmente quem vai posteriormente tentar um vestibular tradicional e que, óbvio, você não vai tentar um vestibular tradicional, na faculdade você vai tirar muita onda da sua cara. Né? E vai lhe cobrar pequenos detalhezinhos de nós dois. Eu quero que você anote com toda certeza isso aqui. Ó. A adenohipófise, né? E se você não está com o material, mas dá muito bem para você montar o esquema aí na sua folha, depois passar a limpo. A adenohipófise, gente, ela produz e secreta, vai secretar onde? Na nossa corrente sanguínea, os mensageiros químicos. Como assim? Ela produz, além do que aquilo que o hipotálamo manda para ela, e ela também faz a secreção. Ou seja, o lado anterior. Por que é importante saber disso? Porque a neurohipófise não faz uma dessas funções. E nas questões mais tradicionais, você vai ser pego em relação a isto. Então, a adenohipófise, que é o lado anterior, ela produz e secreta. A origem dela é a origem epitelial. Vamos ver que vai ter diferença com toda certeza em relação à origem da neurohipófise. Tá? É o lado posterior da hipófise. Por que isso? Porque é nesta área, na adenohipófise, onde você vai ter o controle real de alguns hormônios. E esses hormônios, você vai classificar ele como hormônios tróficos. E lembra, nós já comentamos sobre o que era isso e que você já aprende desde o fundamental o que é trofia. Pelo amor de Deus, gente. Trofia quer dizer alimento, né? Ou seja, alimentar, produzir seu próprio alimento ou alimentar outras fontes. Quando a gente fala de autotróficos, aquele que produz seu próprio alimento. Heterotróficos, não produz seu próprio alimento. Atrofia quer dizer alimentar alguma coisa. Beleza? Quando a gente fala na cadeia alimentar ou cadeia trófica, é uma cadeia onde vai ter a passagem de energia, né? Onde vai ter a alimentação, onde vai ter, né, disponibilidade de nutrientes e por aí vai. Então, você vai ter que classificar a adenohipófise como os hormônios tróficos e hormônios não tróficos. Como assim, professor? Qual seria a diferença? Quando a gente vai para os hormônios tróficos, né, a gente tem aqueles hormônios que vão estar estimulando outras glândulas do nosso corpo a alimentarem o nosso metabolismo de uma certa forma. Né? Aqueles órgãos, por exemplo, que a gente viu lá no início da aula 1, é a tireoide, as suprarrenais, as gônadas, né? E por aí vai. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês vejam aí de imediato em relação a esses assuntos. Ok? Deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é ridículo, tá? Isso aqui tá erradíssimo. Vamos lá. De novo. Primeira coisa, a adenohipófise é o lado anterior, origem epitelial, produz e secreta os hormônios aonde? Na corrente sanguínea. Qual é a origem? Epitelial. Esses hormônios tróficos, certo? Eles vão ser divididos em dois. O que vão dar alimentação a alguma coisa, vão nutrir o nosso metabolismo de uma certa forma, e aqueles que vão apenas participarem somente de uma reação de síntese proteica, por exemplo. E por isso que ele é classificado como não trófico. Quais são os hormônios mais importantes para a gente aqui? Vale salientar que todos esses estão na adenohipófise, tá? Eu só fiz essa divisão para que você possa estudar melhor e cada vez mais detalhado em relação a essa parte. Tranquilo? O primeiro que nós vamos ver vai ser o trófico. Dentro do trófico, a gente vai ter o TSH. É em inglês, então você vai de trás para frente
Então, hormônio estimulante tireotrófico. E onde é que ele vai agir? Na minha tireoide. O que é que eu fiz nesta aula, nesse módulo de endócrino? Eu coloquei aqui aonde ele vai agir. Agora, como ele vai agir, eu deixei para outro momento. Não se preocupem, tá? Ainda hoje a gente vai ver. Mas vamos lá. TSH, ou como você vai ser abordado nas questões. TSH é o hormônio tireotrófico. Esse hormônio tireotrófico, ele vai agir lá na minha tireoide. Chegando na minha tireoide, eu vou agir com mais alguns hormônios que ele está estimulando. Então, esse TSH, ele tenta estimular a produção de outros hormônios lá na minha tireoide. Deu para entender isso? É essa questão que a gente vai ver aqui em relação à adenohipófise. Certo? Então, produz e secreta hormônios. Origem epitelial. TSH. Então, você vai ser cobrado assim. O TSH, ou hormônio tireotrófico, que está presente lá na neurohipófise, errou. O TSH está na adenohipófise, na parte anterior. Está lá na nossa tireoide. Certo? Então, lá na nossa tireoide, a gente vai ter, então, a ação do nosso TSH, ok? Agindo na produção de alguns hormônios, que nós vamos ver ainda hoje, não se preocupem. Outro hormônio trófico importantíssimo para a gente é o ACTH, que é o famoso adenocorticotrófico, tá? Provavelmente deve ter escutado falar muito sobre cortisol e por aí vai. Então, ainda hoje vamos falar sobre esses dois caras sem nenhum problema, certo? Então, aqui, ó, TSH, que é o hormônio tireotrófico, vai estar lá na nossa tireoide, agindo em relação a outros hormônios. ACTH, que é o hormônio adenocorticotrófico, vai estar lá nas nossas suprarrenais, fazendo a produção de alguns hormônios e alguns mensageiros químicos importantes para o nosso metabolismo. Ainda nos tróficos, a gente vai encontrar o FSH e o LH. Ambos estarão nas gônadas, tá? Aí o débil mental aqui colocou tireoide. Acho que na hora que eu fui digitar, ele copiou aqui a mesma coisa. Tá? Aí eu ajeitei e eu acho que eu não salvei. E fechei. Enfim. Ó, então, TSH, ACTH, FSH e LH, eles vão agir nas gônadas. Ó, especialmente FSH e LH. Ok? Calma, desculpa. Para vocês não confundirem. Eu falei todos, né? Calma. É a hora de tomar um café e de relaxar o coração. Estou dizendo que o FSH e o LH vai gerando lá nas nossas gotas. Ok, tranquilo, tá, gente? Cuidado para não confundir essa informação. Loucura do professor. Então, qual é a tradução do FSH e do LH? Hormônio folículo estimulante e o hormônio luteizante. Ok? Os que não são tróficos, e que mais que são importantíssimos para a gente, vai ser dois aqui, ó. O GH, esse GH que é o famoso somatotrofina. Esse somatotrofina, ele tem a ver com crescimento. Agora, cuidado aqui, gente. Quando ele fala em relação a crescimento, a gente só tem em mente que tipo, aqueles casos que você encontra, né? O gigantismo tem a ver com que hormônio? Com GH, né? O nanismo, com GH, a acromegalia, que é o parte céfala atrofiada, é o GH. Né? Então, você só pensa nisso aí, né? Em estatura. Mas, quando ele está falando de crescimento, ele também está abordando, né, o crescimento celular. As nossas células. Quando ele relacionar, por exemplo, qual as mais abordadas que ele pode colocar aqui, que muita gente já caiu? GH tem a ver, por exemplo, com síntese proteica? Com toda certeza. Porque está havendo uma renovação, está havendo o crescimento das células, pode estar tendo uma divisão celular. Então, está havendo, são hormônios que podem estar interligados a essas funções. Então, cuidado. Principalmente na questão da síntese proteica. Certo? Onde ele fala em relação ao crescimento celular em si. A PRL, que é a prolactina, ela é não trófica, mas você diz, mas ela não tem leite? Assim, mas você vai se alimentar do seu leite? Não vai, né, animal?
Então, a prolactina, ela vai agir, né, como a ejeção do leite, junto, óbvio, também de outros hormônios que vão ajudar ela aí, beleza? Mas, de imediato, a gente tem essa divisão, e é isso que você precisa saber em relação a essa divisão da adenohipófise. E nas aulas posteriores, nós vamos ver, por exemplo, como é que age lá na tireoide, como é que age nas suprarrenais, como é que vai agir lá nas gônadas, certo? Tranquilo? Então, nesta aula 2, a gente viu aqui, ó, essa parte mais importante, que é saber onde produz e secreta, e o que produz e o que secreta. Ó, a gente tem aqui, então, primeiro, o TSH, o ACTH, a gente vai ter o FSH e o LH, e a gente vai ter o GH e o PRL. Todos esses que eu estou grifando, todos, eles são parte da adenohipófise, tá? Então, independente de você saber classificar eles como tróficos ou não tróficos, tem que colocar na sua cabeça que esses caras aqui, eles fazem parte da adenohipófise. Friso novamente, você vai ser muito questionado para ser confundido em relação a isso aqui, né? De colocar, não, isso é neuro, isso aqui é adenohipófise. Então, isso não, isso é posterior, isso é anterior. Vai ser muito confundido em relação a fazer isso com sua cabeça, principalmente quem quer um tradicional, além do Enem. Tá ok? Tranquilo, então. De boa. Assim a gente finalizar a aula 2. Certo? Já já chegamos na aula 3. E cheirinho!